Bom dia, pessoal. A gente vai finalmente finalizar essa parte de máximos e mínimos. E nós vamos finalizar, primeiro, a gente vai resolver um exercício da aula passada, tá? Mais um, porque a gente só resolveu um da última vez, a gente vai resolver mais um hoje. E a gente vai falar hoje sobre multiplicadores de Lagrange. E aí nós encerramos esse ciclo, não só de máximos e mínimos, mas também encerramos o ciclo de derivadas. E aí, então, semana que vem, a partir da segunda-feira, a gente vai começar a estudar integrais. E aí, caminhando já para o final do nosso curso de Cálculo 2. Mas ainda não chegamos no final, então vamos aproveitar, né, cada momento, cada aula, vamos aproveitar para aprender hoje essa parte ainda de máximos e mínimos. Então, eu queria começar no slide, que a gente vai resolver mais um exercício daquela parte de máximos e mínimos em conjuntos compactos. Então, já deixei aqui pronto para vocês nosso exercício. Olha só, suponha que você tem uma função aqui, uma função t, e essa função ela fornece a temperatura de uma placa. Essa placa ela tem o mesmo formato desse conjunto aqui, ó. E aí o que ele me pede é determine o ponto de menor temperatura da placa. Tá? Então, ele me dá a função que me dá a temperatura, ele me diz como é o molde, né, como é o formato dessa placa, e ele quer o ponto de menor temperatura, ou seja, ele quer um ponto de mínimo global. Então, não tem problema, né? Vamos analisar essa questão. Deixa eu colocar os dados aí, você tem a função, você tem o molde da placa, você tem muita coisa aí. Então, lembrando que isso aqui é da aula passada ainda, tá? Então, você tem essa função. E nós temos esse conjunto. XY pertencendo ao R2, tal que 0 é menor ou igual que x, menor ou igual que y, menor ou igual que 8 menos x. Pronto, coloquei as informações aqui. Então, lembrando, nós temos uma placa, a temperatura da placa está moldada, né, está modelada por meio dessa função aqui. O molde da placa é conforme esse conjunto, ela tem esse formato aqui. Então, o que eu vou fazer? Tipo, a mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente. Nesse caso, assim, um passo zero para a gente é saber desenhar o meu conjunto. Até para eu entender, né, o que está acontecendo aqui. Isso aqui é interessante porque desenhar esses conjuntos vão nos ajudar não só aqui em derivadas, mas também em integrais. Por isso que eu estou enfatizando muito essa questão do conjunto. Então, ó, vamos tentar desenhar esse conjunto aqui. Então, é um conjunto do R2. Então, já venho aqui e faço o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. E olha só, olha o que ele me diz. Ele me dá essa desigualdade aqui. Mas calma, vamos tentar interpretá-la com calma. Primeiro, a primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte, ó, ignora essa última parte e olha só para cá. Ele me diz que x é maior ou igual que zero e y é maior ou igual que x. Ou seja, tanto x quanto y são maiores ou iguais que zero. Isso significa o quê? Que essa figura se resume a um dos quadrantes. Qual é o quadrante? Ao primeiro quadrante. Já que x e y são maiores ou iguais que zero, então eu estou no primeiro quadrante. Pronto. Segunda coisa que eu quero que você observe. Ignore agora, por enquanto, esse zero. Ele nos serviu para dizer que está no primeiro quadrante. E vamos olhar para cá. Olhando para essa desigualdade, você concorda comigo que é como se o meu y estivesse entre duas funções? Sim ou não? Olha, olhando para essa desigualdade aqui, ele está me dizendo que o y está acima dessa função x e ele está abaixo da função 8 menos x. É ou não é? É, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o gráfico da função x
e o gráfico da função 8 menos x. Qual é o gráfico da função x? É a função de identidade. Ela é uma reta crescente ali que passa pela origem. Então, para essa daqui, eu vou desenhar essa reta. E essa daqui, gente, é uma reta também, só que decrescente. Decrescente. Então, vem aqui, ó. Pronto. Então, essa reta azul é a minha reta x, essa minha reta verde é a minha reta 8 menos x. Só que lembrando que a minha figura se resume aqui no primeiro quadrante. Então, ó, não preciso dessa parte aqui, porque o meu gráfico não está lá. X e y são maiores ou iguais que zero. Então, eu vou tirar essa parte aqui. Ok. Agora, eu tenho outras informações que eu posso acrescentar nesses meus gráficos aqui, ó. Por exemplo, essa função aqui, 8 menos x, ela corta o eixo y em qual valor? No 8. Ela corta aqui no 8. Então, bem aqui, ó. Bem aqui, eu tenho 8 no valor. Outra pergunta que eu faço para vocês. Essas duas retas, você percebe que elas estão se encontrando, né? Eu te pergunto, qual é esse ponto aqui onde elas se encontram? Você saberia me dizer? Olha lá, qual é o ponto onde a função x e a função 8 menos x se encontram? Como é que você ia saber onde é que duas retas se encontram? Você pode igualar as funções. Então, você poderia igualar aqui, ó, x igual a 8 menos x. Aí, isso aqui ia ficar 2x igual a 8, que ia dar x igual a 4. Então, elas se encontram no ponto x igual a 4. E quando x igual a 4, qual é o valor do y aqui, né, gente? Quando x igual a 4. É só jogar x igual a 4 aqui ou x igual a 4 aqui. E também vai dar 4. Então, esse ponto aqui onde elas se encontram é o ponto 4 em x, 4 em y. Está aqui. Tá. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque ele me disse que a minha placa ela tem esse formato. E qual é o formato da minha placa? Olha, primeiro a gente descobriu que a minha função estava no primeiro quadrante. E segundo a gente descobriu que o meu y ele está entre essas funções. Perceba que y está acima da minha reta azul e abaixo da minha reta verde. Então, como é que fica a minha figura? A minha figura é justamente esse triângulo aqui, ó. Então, esse meu triângulo é a minha figura, é a minha placa. Todo mundo entendeu como foi que a gente chegou nesse triângulo? Então, a gente só analisou aqui essas desigualdades, chegamos nesse triângulo. Então, está aqui a nossa placa, está aqui o nosso conjunto. Beleza. Aí, o que ele quer? Ele quer que eu determine a menor temperatura, ou seja, um ponto de mínimo global. Como é que você faz isso? Primeira coisa que eu te pergunto. Essa função aqui, ela é uma função contínua? Sim ou não? Sim. Esse meu conjunto aqui, ele é fechado? Sim, ele é fechado. Ele é limitado? Sim, também. Então, ele é compacto? Sim. Então, se eu tenho uma função contínua e um conjunto compacto, então eu posso afirmar, sim, que ela vai assumir um valor máximo e um valor mínimo, global. Só que a gente só quer o mínimo, mas não tem problema. A gente vai seguir aquele passo a passo. Quais são os passos? Então, o primeiro passo... Qual é o primeiro passo, gente? Vocês lembram? É achar ponto crítico. Só que só no interior do meu conjunto, né? Então, o primeiro passo aqui, ó, são pontos críticos, só que no interior, tá? No interior do conjunto. Aí tá, como é que eu faço isso? Eu calculo ponto crítico normalmente, como eu estou acostumado. Vou calcular a derivada de t em relação a x. Isso aqui vai me dar menos 2x. Vou calcular a derivada de t em relação a y. Isso aí vai me dar menos 2y. E vou igualar a zero.
Quando é igual a zero, eu formo um sistema. Nesse caso aqui, esse sistema está bem fácil de a gente resolver. Porque se menos 2x igual a zero, é porque o x é zero. E aqui é porque o y é zero. Então, aqui nem tem muito mistério para a gente. Nós achamos que o x é zero e o y é zero. Então, nós achamos um único ponto crítico. E esse ponto crítico é o ponto 0, 0. Antes de eu pegar esse ponto e jogar na minha função, eu tenho que verificar se esse ponto faz parte do interior do meu conjunto. Ou seja, se esse ponto está dentro do triângulo, não é na fronteira, é dentro. Qual é o ponto 0, 0? É esse ponto bem aqui. Ele está no interior do meu triângulo? Não, não está. Então, se ele não está, eu vou ignorar ele. Ah, pessoal, mas ele está na fronteira. Não, mas se ele está na fronteira, uma hora ele vai aparecer. Mas, por enquanto, eu só estou olhando para o interior do meu triângulo, do meu conjunto. Se ele não está no interior, eu posso ignorá-lo. Então, eu venho aqui e digo assim, ó, ele não faz parte do interior, vou colocar assim, int, tá? Int é interior desse meu conjunto. Não faz parte. Então, pronto. Acabei essa primeira etapa. Aí, antes de você passar para a segunda etapa, que seria achar máximos e mínimos na fronteira, lembra que eu falei para você na aula passada, para você analisar se o seu conjunto não é um polígono. Porque se ele for, você tem um passo extra que você pode fazer que vai lhe ajudar muito depois. Qual seria esse passo? Primeiro, isso aqui é um polígono? É, né? Um triângulo. Então, qual é o passo que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha função e já calcular o valor dela nos vértices do meu polígono. Então, se é um triângulo, eu tenho 3 vértices para calcular. Eu tenho o 0, 0, eu tenho esse daqui que é o 4, 4 e tem esse daqui que é o 0, 8. Vou calcular nesses três pontos. Então, vou escrever aqui. Então, segundo passo, escrever assim, valor de T, que é a função temperatura, nos vértices. Esses valores que a gente vai calcular aqui, gente, já são candidatos a máximos e mínimos. Mas o que vai dizer se eles são ou não é no final, quando eu comparar todos os valores. Mas eles já são candidatos. Então, vamos lá. Aqui nós temos a origem. Na origem, quanto é minha temperatura? Que é o ponto 0, 0. Só jogar aqui, ó, 0 em x, 0 em y. Vai dar 4. Então, na origem, a temperatura é 4. Aqui em cima, x é 0, y é 8. Então, vou colocar assim, t, x é 0, y é 8. O x vai zerar, o y é 8, vai ficar menos 8 ao quadrado, que é menos 64. Menos 64 mais 4 dá menos 60. Então, aqui deu uma temperatura negativa de menos 60. E o último é o ponto 4, 4. Então, vou colocar aqui. No ponto 4, 4, aqui a gente vai ficar menos 16, menos 16, que dá menos 32. Mais 4 dá menos 28. Então, calculei nos vértices, esses aqui já são meus candidatos a máximos e mínimos. Agora sim, vamos para a próxima etapa, que é calcular máximos e mínimos na fronteira. Para isso, eu vou ter que olhar para o meu conjunto. Eu posso verificar se eu vou separar a fronteira, né, em subconjuntos. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou separar minha fronteira. Eu vou chamar esse lado do triângulo, vou chamar de E1. Vou chamar essa reta azul aqui de E2. E vou chamar essa outra reta aqui verde de E3. Então, a minha fronteira eu separei em 3 partes. Eu vou calcular máximos e mínimos para cada uma dessas partes. Então, terceiro passo. Máximos e mínimos na fronteira. Então, vamos lá. Vou começar com esse primeiro conjunto aqui, E1. Nesse E1, o que acontece? Eu tenho uma reta vertical. Se a minha reta é vertical,
Então, meu x é constante. Nesse caso, o x é sempre 0. Então, meu x é 0 e o meu y está variando entre 0 e 8. Então, ó, a minha primeira fronteira são os pontos onde x é sempre 0 e o y está variando. O y está variando entre 0 e 8. Aí, nesse caso, como é que vai ficar a minha função, se eu estou com esses pontos aqui? Vai ficar t de 0y. Bom, x vai ser 0, então vai ficar 4 menos y ao quadrado. Isso aqui é uma função que só depende de y. Então, eu vou derivar para achar o ponto crítico dela. Derivar igual a 0. Quando eu derivo essa função, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y. Menos 2y, eu vou igualar a 0, e eu encontro que y é igual a 0. Só que o intervalo é entre 0 e 8. Eu te pergunto, esse ponto aqui, ele pertence ao intervalo aberto de 0 a 8? Não pertence. Aí você vai dizer, professor, mas aqui não é fechado, porque agora o senhor está considerando aberto. Não, porque calma. Quando eu chego nessa parte aqui, gente, eu estou calculando máximos e mínimos que nem no cálculo 1. Lá, método intervalo fechado. O que diz o método intervalo fechado? Que o primeiro passo que você vai fazer é achar ponto crítico no interior do teu intervalo. Então, esse ponto crítico que eu achei, ele está no interior do intervalo? Não. Por isso que eu ignorei ele. Mas não esqueça que depois você vai ter que calcular nos extremos do intervalo. Ah, professor, mas depois você vai ter que calcular nos extremos. Sim, eu vou ter que calcular. Mas nesse caso eu já calculei. Porque o extremo de cada intervalo da fronteira é o vértice do triângulo. Por isso que aqui, ó, quando eu calculei o valor desses vértices, o que eu estava fazendo, me adiantando, era calculando o valor nos extremos de cada fronteira, quando eu fosse aplicar o método intervalo fechado. Deu para entender? Então, por isso que eu já calculei. Ó, se eu fosse querer calcular isso daqui, para y igual a 0 e o x é 0, é o ponto 0, 0, que eu já calculei aqui. Então, não preciso calcular de novo, para não ficar redundante. Então, por isso que isso daqui vai me antecipar muita coisa. Tá? Então, pronto. Então, a partir do momento que eu já calculei nos vértices, nessa parte aqui, eu só olho para o interior dos intervalos, para intervalo aberto. Então, se não faz parte do intervalo aberto, eu ignoro. Então, pronto, ignorei esse meu ponto aqui. Vamos para a próxima fronteira. Gente, olha só, a próxima fronteira, ela é uma reta inclinada, é essa reta azul aqui. Porém, o que acontece nessa reta? Essa reta azul é a função x, é a função identidade. Então, todo mundo que está nessa reta azul, acontece o seguinte, o y é sempre igual a x, porque é a reta identidade. Então, nessa segunda fronteira aqui, são os pontos onde y é igual a x, ou seja, são os pontos x e x. Tais que... Tá, são os pontos x e x, e o x está entre o que e o que? Olha, nessa reta aqui, o x está entre 0 e 4. Então, são os pontos x, tal que o x está entre 0 e 4. Pronto. Então, isso aqui é para olhar meus extremos, né? O intervalo é de 0 a 4. Aí tá. Só que nesse caso aqui, como é que vai ficar a minha função? Minha função vai ficar t, ao invés de ficar de x, y, vai ficar x e x. Aí, nesse caso, vai ficar 4 menos 2 vezes x quadrado, já que o meu y vai ser igual a x. Essa função aqui só depende de x. Então, vou chamar isso aqui de t2, que só depende de x. Vou derivar igual a 0. Quando eu derivo, aqui vai ficar menos 4x. Quando é igual a 0, o único ponto crítico que eu achei é x igual a 0. X igual a 0 faz parte desse intervalo aberto? Não. Ele está no extremo, mas então não faz parte do intervalo aberto. Então, o que eu vou fazer? Ignorar esse ponto que eu achei. E vou partir para a última fronteira. Nessa última fronteira, o que está acontecendo, gente? Olha só, a última fronteira é essa reta decrescente. Nessa reta decrescente, em cima dela,
o y é sempre o quê? 8 menos x. Então, esses pontos que estão aqui nessa reta decrescente vão ser os pontos x, e no lugar do y é 8 menos x. Tá? Então, isso aqui é o que ocorre na terceira fronteira. Tal que o meu x está entre o quê e o quê? Aí, de novo, tanto para essa reta crescente quanto decrescente, perceba que o intervalo em x é o mesmo. É de 0 a 4, para as duas, de 0 a 4. Então, o meu x está entre 0 e 4. Aí tá. Aí, nesse caso, como é que vai ficar a minha função temperatura? Vamos ver. A minha função temperatura vai ser x, no lugar do y vai ser 8 menos x. Então, ela vai ficar 4 menos x ao quadrado menos 8 menos x ao quadrado. Aí eu vou ter que desenvolver isso daqui. Aí, claro que isso aqui já é uma função que só depende de x, então eu vou chamar de T3. Aí vamos lá, vamos continuar. Então, T3 vai ser igual a 4 menos x quadrado. Aí aqui, vamos lá. Quadrado do primeiro, 64. Só que aqui é negativo, então menos 64. Aí, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar menos 16x. Só que tem esse menos daqui, então vai ficar mais. Aí, mais x ao quadrado, mas tem esse menos, então menos x quadrado. Então, a minha função vai ser menos x quadrado vai ficar menos 2x quadrado. Aqui eu tenho mais 16x. E aqui eu tenho 4 menos 64, dá menos 60. Pronto. Agora eu vou derivar igual a zero. Quando eu derivar isso daqui, vai ficar menos 4x mais 16. Vou igualar isso aqui a zero. Quando eu igualo isso aqui e resolvo essa equação, perceba, ó, menos 4 vezes x mais 16 tem que dar zero. Então, x tem que ser igual a 4. Né? Pode resolver essa equação, vai dar x igual a 4. O 4, ele pertence ou não pertence ao intervalo aberto de 0 a 4? Como é intervalo aberto, não pertence. Está aqui. Ou seja, na fronteira, pelo menos quando eu achei ponto crítico, esses pontos críticos não estão no interior. Então, na verdade, estão nos extremos. Mas nos extremos eu já calculei os valores. Então, agora eu posso partir para a conclusão. Então, ó, conclusão. Ele quer o menor valor da temperatura. Então, ele quer a temperatura mínima. Opa, temos uma pergunta, diga. Tá, perfeito. Aqui, ó, por que eu não considerei ele? Assim, ele não está no intervalo aberto, né, porque o intervalo aberto não considera os extremos, mas aqui, perceba que o intervalo é fechado. Então, que história é essa? Aqui é fechado, mas na hora daqui o senhor considera só o aberto. É porque, na verdade, gente, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou aplicando o método do intervalo fechado. Para qual? Para essa função aqui, ó. Para essa função aqui e para esse intervalo. Aí, como é esse método de intervalo fechado? Primeira coisa que você fazia lá no cálculo 1, você achava ponto crítico dessa função. Só que esse ponto crítico, você só considerava ele se ele estivesse no interior do seu conjunto. No interior, ou seja, no intervalo aberto. Nesse caso aqui, eu achei x igual a 4. Ele não está no interior, ele pode estar no extremo do intervalo, mas ele não está dentro do intervalo, na parte de dentro, no interior dele. Então, se ele não está, eu vou ignorar. Porém, lá no cálculo 1, você não podia ignorar os extremos. Então, o que a gente fazia lá? A gente calculava o valor da função nos extremos. Então, o que eu tinha que fazer, se fosse do cálculo 1, eu teria que calcular para x igual a 0 e para x igual a 4. Mas por que eu não estou fazendo isso? Porque eu já fiz isso. Nesse passo bem aqui, ó. Valor de t nos vértices. Quando eu calculei lá, quando eu calculei bem aqui, ó, esse ponto aqui, ó, para x igual a 4 e y igual a 4, isso já é o extremo do intervalo. Pode perceber, ó, se eu colocar x igual a 4 aqui, olha o ponto que vai me dar.
4 e 4. Vai me dar T, 4, 4. Eu já calculei. Está aqui, já calculei. E se eu colocasse x igual a 0, coloca x igual a 0 aqui, ó, 0 e 8. Eu já calculei também. Calculei bem aqui, ó, de 0 e 8. É por isso que eu digo, para, digamos, economizar tempo, para a gente pegar um caminho assim mais curto e até mais simples, faz logo nos vértices. Uma vez que você já fez nos vértices, você não precisa fazer de novo. Aí por isso que quando eu cheguei aqui, ó, esse 0 está no extremo, o que significa que ele está no vértice, mas no vértice eu já calculei, então não precisa calcular de novo. Aqui, esse 0 está no extremo, ou seja, ele está no vértice, mas no vértice eu já calculei. E aqui, x igual a 4, está no extremo, o que significa que ele está no vértice, mas no vértice eu já calculei. Tudo bem? Então é isso. Uma pergunta? Pode falar. Sim. Porque eu estou igualando com T bem aqui? Tá. Primeiro, nessa fase aqui, a gente está achando máximos e mínimos nas bordas, né? Como você falou, na fronteira. Então, o que ele perguntou, né? Professor, por que estou igualando com T aqui? Porque, assim, deu para entender que aqui eu estou calculando máximos e mínimos na borda do meu conjunto, que seria essa fronteira bem aqui. Só que, assim, na hora que eu olhei a minha fronteira é um triângulo, é um polígono. Então fica mais fácil para mim, na hora que eu for analisar ela, ao invés de analisar ela inteira, analisar ela por partes. Então eu peguei a minha fronteira e dividi em 3 pedaços. Em cada pedaço, eu quero analisar o que está acontecendo. Então, por exemplo, no primeiro pedaço da minha fronteira, que seria esse pedaço de segmento de reta, o x é sempre 0 e o y está variando. Então, nessa primeira parte, ó, o x é sempre 0 e o y está variando. Por que eu tento achar esses comportamentos? Porque a minha intenção no final, achando esses comportamentos, é transformar a minha função, que era de 2 variáveis, numa função de uma única variável. Esse que é o meu objetivo. Então perceba que eu fiz isso aqui, transformei uma função que só dependia de y, fiz isso aqui, ficou uma função que só dependia de x, e fiz isso daqui. Por que eu quero que fique de uma variável? Para que eu consiga usar as ferramentas do cálculo 1 para achar pontos críticos nessa borda. Então é isso que eu estou fazendo. Só que nesse caso aqui, os 3 pontos críticos que eu achei são pontos críticos que já estavam no vértice. E no vértice eu já calculei o valor da função. Então eu não vou calcular de novo. Senão vai ficar algo redundante. Tá? É por isso. Aí pronto. Então, qual é a minha conclusão? Vamos analisar em cada passo quais imagens foram achadas. Então, por exemplo, no primeiro passo, eu achei um ponto crítico, mas ele não estava no interior. Então, eu não calculei o valor da função aqui. No segundo passo, eu calculei 3 valores. Está aqui, eu já tenho 3 candidatos aqui. E no terceiro passo, eu não calculei em nenhum valor. Então, os únicos candidatos que eu tenho nessa questão são esses 3. Ele quer apenas a menor temperatura. Quem é a menor temperatura aqui, gente? Vai ser menos 60. Então, a resposta, a temperatura mínima, é menos 60. Esse é o valor mínimo que ele quer. Quando que ela acontece? No vértice 0,8. Então, nesse pontinho bem aqui, é quando você vai ter a temperatura mínima na sua placa. Então, conclusão. Quem é a minha temperatura mínima? Ela vai acontecer no ponto 0,8 e ela é menos 60. Eu não lembro se ele fala se é em graus, mas enfim, mas é a unidade de temperatura. Gente, acabou. Acabou aqui. Ele não pediu a temperatura máxima, mas eu poderia dizer, né? A gente tem condições de dizer quem é a temperatura máxima. Então, ó, quem seria a temperatura máxima nesse caso? Bora voltar para cá. Desses 3 aqui, qual é o maior valor? É 4. Então, a temperatura mínima acontece nesse vértice e a temperatura máxima acontece bem aqui na origem. Então, a temperatura máxima, ela acontece na origem e ela vale 4. Pronto. Mas aí não me perguntou isso, mas mesmo assim, estou dizendo, estou dando essa informação a mais. Diga.
Tá, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você falou assim, professor, por ser um polígono, eu já poderia afirmar que a temperatura mínima e máxima estão nos vértices? Seria isso? Não necessariamente, porque... Não, sim, mas o que acontece, eu entendi o que você está falando, mas o que acontece é que o ponto de máximo ou mínimo, por mais que seja um polígono, ele pode acontecer no interior do meu conjunto. Porque na hora que você vai calcular máximos e mínimos, não depende só do conjunto, o formato dele, depende também da função. Então, poderia acontecer que o máximo e o mínimo estivesse aqui dentro do triângulo. Mas se isso acontecesse, eu ia achar pontos críticos no interior, ia calcular o valor da função e ia dar um valor menor ou maior. Tá? E na aula passada, a gente calculou um ponto mínimo, se eu não me engano, eu não me recordo, mas é aquele lá que era menos 1/4, ele acontecia na fronteira, mas não no vértice. Então, a gente achou ele por aqui, nessa parte aqui, de máximos e mínimos na fronteira. Aí o máximo que era no vértice também, mas poderia ser no interior. Tá? Acho que foi uma boa pergunta também. Tá, gente, então com isso, a gente encerra agora esse assunto, tá? A gente encerra essa parte aqui de máximos e mínimos em conjuntos compactos. E agora eu quero comentar com vocês sobre multiplicadores de Lagrange, que é um outro método para você achar também máximos e mínimos. Na verdade, esse multiplicador de Lagrange você vai usar para resolver problemas de otimização, problemas com vínculos. Então eu vou apagar aqui o quadro para a gente comentar um pouco sobre isso. Eu vou ensinar para vocês o raciocínio por trás do método. Então, agora aqui é assunto novo, assunto de hoje, a gente vai tratar sobre multiplicadores de Lagrange. Tá, vamos lá, gente. Para eu ilustrar esse meu assunto novo, eu vou te dar um problema. Digamos que você queira minimizar uma função. Digamos que a função que você quer minimizar é essa daqui, ó. É a função f de x, y, z, kf de x por enquanto. F de x, y igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Olha só o que a gente vai fazer. O nosso objetivo aqui agora, primeiro, é minimizar esta função. Só que detalhe, para isso eu quero que você use as curvas de nível da função. Ao invés de olhar o gráfico dela, derivar, achar ponto cruzado, não. Eu quero que você tente dessa vez achar um valor mínimo, um ponto de mínimo para essa função, olhando apenas para as curvas de nível. Mas assim, não se preocupe, porque isso aqui você saberia fazer. Nós já, inclusive, fizemos aqui em sala as curvas de nível para uma função dessa. Aí, se você fosse fazer, você ia encontrar curvas assim, ó. Você ia perceber que para esta função, as curvas de nível, elas são circunferências. Então, aqui é a curva de nível 0, aí você tinha a curva de nível 1, você tinha a curva de nível 2, você tinha a curva de nível 3, você tinha a curva de nível 4. Tá aqui. Então, você já sabe que para essa função, as curvas de nível são circunferências. Aqui seria a curva de nível 1, curva de nível 2, curva de nível 3, curva de nível 4 e aqui a curva de nível 0. Ora, olhando apenas para as curvas de nível da sua função, você saberia encontrar um ponto de mínimo da sua função? Sim. Onde seria? Aqui, né? Porque as curvas de nível não me dão o valor da minha função, então o menor valor é onde eu acho a curva de nível de menor valor. Então aqui as curvas de nível começam em 0, 1, 2, 3, então vai só crescendo. Então o menor valor para essa função é o valor 0. Então, você já sabe, nesse caso, que um ponto de mínimo para esta função aqui é o ponto 0. E, aliás, é o mínimo global, inclusive. Beleza. Só que ficou muito fácil. Ficou fácil demais. Não gostei. Não. Vou dificultar um pouquinho aqui. Então, fala assim, olha,
Eu quero agora que você minimize esta função aqui, porém, não é para todo o domínio dela, que até então está olhando todo o domínio da função. O domínio dela era todo o R2. Não. Eu quero agora apenas para aqueles pontos do gráfico que satisfazem uma condição. Pode dizer que a condição é essa daqui, é x menos y ao quadrado igual a 2. Tá? Então, x menos y ao quadrado igual a 2. Então, eu quero apenas os pontos dessa função, os pontos do domínio que satisfazem essa condição aqui. Aí, dentre os pontos do domínio que satisfazem essa condição, agora eu quero saber quem é o ponto de mínimo agora. Porque antes o ponto de mínimo era o 0, 0. Mas o 0, 0 satisfaz essa condição aqui, gente? O 0, 0? Não. Então agora ele já não está mais na disputa. E aí eu vou ter que achar um outro ponto. Aí olha só. Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ó, isso aqui é um problema de otimização. Você tem uma função, você tem aqui uma função que você quer otimizar, achar o máximo e o mínimo dela, e você tem uma condição. Lembra que eu dizia para vocês? Isso aqui era uma condição, isso aqui era uma restrição, isso aqui a gente chamava de vínculo. Vínculo por quê? Porque essa equação aqui está vinculada à função que eu quero minimizar ou maximizar. Tudo bem? Deu para entender o raciocínio? Pois é, agora olha só que interessante. Eu vou mostrar para vocês uma nova abordagem para resolver um problema de otimização. Qual é a abordagem? Eu vou olhar para as curvas de nível. Aí olha só. Essa função f aqui é uma função qualquer. Ela não tem... Assim, para essa função f, eu consigo desenhar as curvas de nível dela. Várias curvas de nível. Curva de nível 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Consigo desenhar. Agora, olha para essa restrição aqui. Eu posso chamar, se eu quiser, esse aqui do lado esquerdo de uma nova função. Eu vou chamar de função g. Claro que se eu chamar isso aqui de uma função g, então a função g depende de x e y. Só que essa função g aqui, ela está igualada a um valor 2. Então, nesse caso aqui, é como se para a função g, ao invés de eu ter várias curvas de nível, eu vou olhar apenas para uma curva de nível dela, que é a curva de nível 2. Se eu fosse colocar no mesmo gráfico a curva de nível dessa função g, a curva de nível 2, ia ficar uma coisa mais ou menos assim, ó, gente. Tá? Ia ficar uma coisa mais ou menos assim. Então, olha só. Vamos ver se a gente entendeu. O que eu quero aqui? Eu quero achar um ponto de máximo ou de mínimo para essa função, mas eu quero os pontos do domínio que satisfazem essa condição aqui. Em termos de curvas de nível, o que eu estou pedindo para vocês é achar um ponto de máximo mínimo, mas apenas para os pontos que estão nessa curva azul. Então, apenas para os pontos que estão nessa curva azul, você conseguiria me dizer qual é o valor mínimo agora? Olha lá, considerando apenas esses pontos dessa curva azul aqui, você consegue me dizer então qual é o valor mínimo que a gente consegue chegar agora? Qual é? É 2. Por quê? Valor mínimo para a função f. Antes, quando você podia caminhar livremente pelo R2, o mínimo que você atingia era a curva de nível 0. Agora que você está preso a essa curva azul, qual é a curva de nível aqui da função f que você consegue atingir? A menor delas é a curva de nível 2. Porque ela está bem aqui, ó. Curva de nível 2. Então, agora, se eu restringo a minha função a essa condição aqui, o meu valor mínimo já não é mais 0. O meu valor mínimo agora é 2, porque essa é a curva de nível menor que eu consigo alcançar. Tudo bem, gente? E quando é que ela alcança? Ela alcança nesse pontinho aqui, ó, que vocês estão vendo. Nesse ponto aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, eu consigo atingir o mínimo da minha função. Agora, perceba o seguinte. Vocês concordam comigo que aqui você tem um encontro de duas curvas de nível? A curva de nível da função, que é essa circunferência, e a curva de nível da minha função g, que seria essa parábola aqui que vocês estão vendo. Note que nesse ponto aqui, onde nós atingimos o novo mínimo para a gente, dadas as novas condições,
O que está acontecendo nele? Se eu fosse fazer as retas tangentes, tanto a circunferência quanto a minha parábola, vocês concordam que elas iam ter a mesma direção? Sim ou não? Sim, né? Se eu fosse fazer as retas tangentes, ó, elas iam ter a mesma direção. E outra, gente, eu posso dizer então que o ponto de máximo ou mínimo, ele vai acontecer quando essa curva de nível, que é a curva de nível da minha função g, ela tocar uma única vez na curva de nível da f. Ó, pode perceber, nesse caso aqui, ó, essa parábola, ela tocou uma vez essa curva de nível 2 e voltou. É como se ela estivesse tangenciando aqui, ó. Então ela tocou uma vez e voltou. Isso, como ela fez isso, ela tangenciou essa curva de nível, isso me garantiu que naquele ponto onde ela tocou, aquele ponto vai ser o máximo ou o mínimo. E por quê? Ora, porque intuitivamente falando, se nesse ponto aqui ela não tivesse tocado e voltado, se ela tivesse continuado, imagina que ela tivesse continuado aqui, ó, gente, passado esse ponto continuado. Então, nesse caso, esse ponto ia ser o valor mínimo da minha função? Não, porque da feita que ela continua, ela vai atingir outras curvas de nível com nível menor do que 2. Então, perceba que isso que aconteceu aqui nesse ponto, que é o fato das retas tangentes terem a mesma direção, isso não foi coincidência. Toda vez que você tiver essas curvas de nível aqui, ó, se tangenciando uma outra, então nesse ponto você garante que ele é um ponto de máximo ou de mínimo, né? Pelo simples raciocínio. Porque se ele não tangenciasse, se ele continuasse, então isso aqui já não ia mais ser o mínimo, né? Porque ele ia continuar e ia ter níveis menores que ele. Mas como ele só tocou aqui e voltou, então agora esse ponto aqui se tornou um ponto de mínimo para a gente. Beleza. Se agora presta atenção, que aqui é o principal. Você já entendeu que eu vou ter o máximo ou o mínimo quando as retas se encontrarem em um único ponto, as curvas de nível. Nesses pontos aqui, se eu fosse traçar o vetor tangente, tanto da minha função f quanto da minha função g, olha o que ia acontecer. Bom, as retas tangentes, elas têm a mesma direção. Então, o vetor tangente de ambas iam ser vetores paralelos. Se eu fizesse aqui o vetor tangente da minha função f, eu ia ter algo mais ou menos assim, gente, ó. Isso aqui seria o vetor tangente da minha função. Isso aqui seria o vetor tangente da minha função f. E nesse caso também, se eu fosse fazer o vetor tangente da minha função g, ele também ia ser uma reta, um vetor paralelo. Aqui é o gradiente de g. Ou seja, quando eu olho as curvas de nível, eu tenho que quando elas se tocam uma única vez, ali aquele ponto é um ponto de máximo e mínimo. E nesse ponto, os vetores tangentes, ou melhor, os vetores gradientes das duas funções f e g, eles são paralelos. Então, isso vai acontecer. Lembra daquela propriedade que eu comentei com vocês? Que o vetor gradiente, ele sempre vai ser perpendicular às curvas de nível. Como as curvas de nível elas estão se tangenciando, então os vetores tangentes eles vão ser paralelos. Se eles são paralelos, então sabe qual é a nossa nova condição para que eu atinja um ponto de máximo ou mínimo? Essa daqui, ó. É justamente essa dos vetores paralelos. Ou seja, o vetor gradiente de f tem que ser igual a uma constante, porque se eles são paralelos, então é porque eles são múltiplos, né? Então, o vetor gradiente de f é igual a uma constante vezes o vetor gradiente da minha função g. Isso daqui, a gente vai me dar um sistema. Esse sistema, junto com essa minha condição aqui que ele me deu, vai me dar as respostas do meu problema. Essa constante que aparece aqui, nesse método para achar máximos e mínimos, é o que nós vamos chamar de multiplicador de Lagrange. Então, esse daí é o nosso multiplicador. Multiplicador de Lagrange. Então, por meio disso, nós montamos um sistema e, resolvendo o sistema, a gente acha as respostas do nosso problema.
Pronto. Para ficar um pouco mais claro do que a gente fez aqui, eu até fiz uma animação no GeoGebra. Então, vou mostrar para vocês. Mas é basicamente isso que eu já comentei aqui. Então, ó, vamos olhar aqui no GeoGebra. Vai aparecer para vocês. Ó, essa função que aparece aí, gente, é a função raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Então, ela é o cone invertido. Perceba que, nesse caso, eu estou considerando o domínio todo da minha função, que é todo o R2. Se eu considero todo o R2, é claro que onde é que ela vai atingir o ponto de mínimo dela? Aqui, no 0, 0. Só que agora eu não quero mais todo o R2 do meu domínio, não. Eu quero só os pontos que satisfazem alguma condição. Aí qual é a condição? Bora colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É a condição t quadrado mais 2, que esse aqui é o meu x, né? T e 0. Está aqui, ó. Então agora, ao invés de eu olhar para todo o domínio da minha função, eu quero só os pontos que estão nessa parte aqui, ó. Se eu projetar esses pontos na imagem da minha função, eu vou ter isso daqui, ó. Eu vou ter isso daqui, ó. Estão vendo? Então, se eu pegar esses pontos aqui embaixo, jogar na minha função, eu vou ter esses pontos aqui em cima, ó. Então, entre esses pontos que estão aqui na minha função, no gráfico dela, eu consigo atingir um mínimo. O mínimo está bem aqui, ó. Então, esse é o mínimo que eu consigo atingir. E esse mínimo, se eu fosse olhar as curvas de nível da minha função, ó, se eu fosse olhar de cima, ó, esse mínimo é onde justamente essa curva de nível verde e essa curva de nível vermelha, elas se tocam uma única vez. E aí gera aquela propriedade que eu já comentei com vocês. Então, deu para entender o que a gente estava fazendo? Então, ali no quadro, eu olhei só para as curvas de nível. Aqui eu já projetei elas no meu gráfico. Aí ficou mais fácil de enxergar. Então, aqui você percebe que existe realmente um mínimo aqui. E é justamente nesse ponto onde as curvas de nível, tanto verde quanto vermelha, elas se tocam uma única vez. Então, resolver um problema de otimização usando esse raciocínio é o que nós vamos chamar de multiplicadores de Lagrange. Vamos agora para o slide. Então, aqui, ó, multiplicadores de Lagrange, chegamos na nossa aula número 21. E aqui, é como eu já falei, né? Eu quero achar valores extremos de uma função, só que essa função f está sujeita a uma restrição. Dessa forma aqui, uma função g igual a uma constante. Aí, nesse caso, é como se eu tivesse uma função, mas eu não quero achar o mínimo e máximo para ela toda, só para os pontos que estão aqui. Diga, Paulo. Sim. Aquela curva, ela está constituindo a superfície. Vou voltar para lá. Ó, o Paulo está perguntando se aquela curva está constituindo a superfície. Ó, a curva aqui em preto, ela está no domínio da minha função. Ela é o domínio. Aí, quando eu jogo esses pontos na minha função, aí ela está aqui, ó, está dentro da superfície. É a minha parábola verde aqui. Não, aquela função é essa daqui. Já ela aqui embaixo, porque se eu colocar só ela, ó, se eu colocar exatamente ela não vai me dar essa parábola, vai me dar uma superfície também. Mas tudo bem, olha só como vai ficar. Vai ficar x menos y quadrado igual a 2. Ó, vai ficar assim. Aí, claro, quando você faz a interseção disso com o cone, você vai ter também essa parte verde. Tudo bem? O vetor gradiente ele vai ser perpendicular e vai ter um vetor normal às curvas de nível. Essa que é a nossa propriedade. Aí por isso que eu olho para as curvas de nível. Eu olhei para a curva de nível, tanto aquela lá verdinha quanto a curva de nível vermelhinha. Aí, olhando para as curvas de nível, então a gente vai ser sempre perpendicular às curvas de nível. Não, mas nesse caso aqui, só a gente vai ter outra pergunta ali, mas deixa eu só mostrar aqui. O vetor gradiente ele é sempre perpendicular às curvas de nível. E ele sempre aponta para a direção de crescimento mais rápido. Então, nesse caso, ele está apontando para lá mesmo. Porque se você quer crescer da forma mais rápida possível, ao invés de você caminhar para cá, nessa direção, você tem que caminhar nessa direção do vetor gradiente, nessa daqui. É isso que ele faz. Tudo bem? Aí, então, ele vai apontar para cá mesmo.
nessa direção. O vetor tangente, nesse caso, é um vetor bidimensional. Por isso que eu olho ele aqui nas minhas curvas de nível. Aí, se eu colocasse x, y e z, eu estou falando de uma função de 3 variáveis, eu estou falando de superfícies de nível. Aí o vetor gradiente seria perpendicular à superfície de nível, uma função que tem 3 variáveis. Aí é outra coisa, mas que também serve, esse método serve para funções de 3 variáveis também. Tá, pode falar, tem mais uma pergunta. Tá, tudo bem. É porque assim, aqui eu tenho duas funções diferentes e duas curvas de nível diferentes. Essas curvas de nível aqui são as curvas de nível para a função f. Aí, nesse caso, ó, as curvas de nível são circunferências. O vetor gradiente ele vai ser perpendicular a essas superfícies. Então, por exemplo, se aqui eu tenho o vetor normal, né, superfície. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, se eu tenho aqui ó, uma circunferência, deixa eu colocar aqui. Aí eu quero o vetor gradiente nesse ponto aqui. O vetor gradiente vai ser um vetor assim, ó. Esse vai ser o vetor gradiente. Tá? Aí, claro, ele podia estar tanto para cá quanto para cá, depende da função. Mas, nos dois casos, ele formaria um ângulo de 90 graus com a minha reta tangente. Tudo bem? Se eu fizesse a reta tangente aqui, ó, ele formaria um ângulo de 90 graus. O mesmo vale para essa parábola. Eu tinha uma parábola assim, ó. Se eu quero um vetor gradiente nesse ponto aqui, o vetor gradiente, eu faço a minha reta tangente a esse ponto. Então, o meu vetor gradiente, ele tem que fazer um ângulo de 90 graus com essa reta tangente. Então, seria um vetor ou para cá ou para lá. Mas nos dois casos, tanto esse quanto esse, perceba que os vetores gradientes eles são paralelos entre si. O gradiente de f, nesse caso, é paralelo ao gradiente de g. É isso que eu afirmei aqui. Então, olhando para cá, nesse ponto, onde as curvas de nível se tocaram uma única vez, elas se tangenciaram, os vetores de gradiente eles são paralelos. Aí foi isso que eu afirmei. Tudo bem? Tá, entendi. Ele perguntou se o vetor gradiente e o vetor tangente é a mesma coisa. E não, tá? Não seria a mesma coisa. Porque o vetor tangente, vamos lá, você tem aqui essa parábola. Imagina que essa parábola é uma curva de nível, digamos assim. Nesse ponto aqui, você tem uma reta tangente. Tá aqui a reta tangente. Pá. Aí quem seria o vetor tangente nesse ponto? Seria o vetor que tem a mesma direção da reta. Então, seria um vetor assim, né? Então, seria um vetor com a mesma direção da reta. E quem seria o vetor gradiente, se isso aqui é uma curva de nível? Aí, o vetor gradiente ele vai formar um ângulo de 90 graus com essa reta tangente. Tá? Então, esse daqui seria o vetor gradiente, esse aqui seria o vetor tangente. Tudo bem? Essa que é a diferença, nesse caso. Pronto. Beleza, então bora voltar aqui para o slide. Voltando aqui para o slide. Então, olha só. Isso aqui é o que eu já mostrei no quadro para vocês. Essas curvas de nível aqui em rosa são curvas de nível da minha própria função. Só que essa função eu quero otimizar ela restrita a uma condição. Qual é a condição? Tem que ser apenas os pontos que estão nessa reta azul. E aí, nesse caso aqui, gente, qual seria o valor máximo para essa função, para esse problema aqui? Vocês saberiam me dizer, só olhando esse desenho? Qual é o valor máximo? É 10, né? Apenas olhando para a curva azul, o valor máximo que ela atinge aqui em F é 10, que está bem aqui, ó. E perceba aqui de novo, ela toca uma vez e volta. Claro, porque se ela continuasse, ela ia atingir valores cada vez maiores. Até que vai ter uma hora que ela tem que bater e voltar. Aí naquele ponto ela atinge ou o máximo ou o mínimo. Ok, então sabendo disso, ó, como eu já falei para vocês, né, pela figura, a gente observa que naquele ponto os vetores gradientes eles são paralelos entre si. O que significa que eles são múltiplos entre si. Então isso me dá aqui essa equação. E essa equação me dá duas equações. Porque não esquece que o vetor gradiente tem duas coordenadas, né, nesse caso aí. Então, ele vai me dar duas equações.
Essas duas equações, mais aquela condição, aquela restrição, vai me dar um sistema. E se eu resolver esse sistema, eu acho ponto crítico. Então, isso que é o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, ó, resumindo, se você quer determinar extremos de função sujeitas a uma restrição, a primeira coisa que você vai fazer, você vai calcular o gradiente delas e montar o sistema. E resolver o sistema. Resolver o sistema, ele vai te dar alguns pontos. Esses pontos são candidatos. Aí você vai pegar e calcular o valor da função nesses pontos que você achou. Uma vez que você calculou todos os pontos, o valor máximo que você achou é o máximo global e o mínimo é o mínimo global. Então está aqui. Resolveu um sistema, calculou a imagem nos pontos, e aí o maior e o menor entre os valores encontrados serão o valor máximo e o valor mínimo da função. Mas tá, bora exercitar, que aí isso fica mais... fixa mais na nossa mente, né? Então bora resolver isso daí primeiro. Então vamos lá. Primeiro exercício dessa parte. Ó, você tem uma função que você quer otimizar. A função é f de xy igual a x² mais 2y². Só que ele não quer em todo o domínio. Ele quer só os pontos que estão nessa circunferência aí. Então isso aí é uma restrição, é um vínculo. x² mais y² igual a 1. Então vamos lá, vamos fazer isso daqui. Então, ó, lembrando, ele quer que a gente ache os extremos dessa função f, só que não é para todo o domínio dela, é apenas para os pontos que satisfazem essa condição aqui. Então vamos fazer. Então nesse caso eu vou fazer pelo método dos multiplicadores de Lagrange. Então, gente, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou chamar isso daqui, ó, o lado esquerdo, eu vou dizer que isso aqui é uma função. Então é uma função g. Vou chamar de g de xy. Aí eu vou calcular o gradiente de f e vou calcular o gradiente da g. Então, quem é o gradiente da f? Ora, a minha função f é isso daqui. Então, o gradiente dela, eu vou derivar isso aqui em relação a x, vai dar 2x. E vou derivar em relação a y, vai dar 4y. Pronto. E a minha função g? Quem é o gradiente dela? Eu vou derivar isso aqui em relação a x, vai dar 2x. E vou derivar isso aqui em relação a y, vai dar 2y. Então, primeiro passo, eu disse quem é a f, disse quem é a g, calculo o gradiente delas. Agora, eu já sei que para um ponto ser máximo ou mínimo, esses dois gradientes têm que ser paralelos entre si. Então, nesse caso, o que tem que acontecer? O gradiente da função f tem que ser igual a um valor lambda vezes o gradiente da minha função g. Olha só, quem é o gradiente da f? É 2x, 4y, igual a lambda vezes, quem é o gradiente da g? É 2x, 2y. Aí perceba, gente, que essa igualdade aqui vai começar a montar o meu sistema. Pode perceber, ó, eu vou igualar a primeira coordenada dessa com a primeira dessa. Aí vai ficar assim, 2x igual a lambda vezes 2x. Aí aqui, 4y igual a lambda vezes 2y. Pronto. Isso aqui me deu duas equações, mas ainda tem uma terceira equação. Qual é a terceira equação? É a minha condição aqui, ó. Então, eu vou colocar ela aqui. x² mais y² igual a 1.
Agora sim, formei o meu sistema. Perceba que nesse sistema eu tenho 3 equações e eu tenho 3 incógnitas, que é x, y e lambda. Você não é obrigado a calcular o lambda, até porque você só quer saber o valor de x e y para achar ponto crítico. Mas, também, se você puder calcular, você calcula também. Então, olha só, gente, eu quero resolver esse sistema aqui. Como é que a gente vai fazer? Claro, tem vários jeitos de você resolver um sistema. Mas perceba que aqui a gente pode fazer de um jeito bem direto. Né? Qual seria? Olha para a primeira equação. Você tem 2x igual a lambda vezes 2x. Me dá uma solução para essa equação aqui. Qual? Lambda igual a 1. Perfeito. Se o lambda for igual a 1, resolve essa equação, não resolve? Fica 2x igual a 2x. Então, pronto. Então, ó, a primeira solução que vocês me deram foi lambda igual a 1. Ok. Se o meu lambda é igual a 1, então ele resolve essa primeira equação. Aqui embaixo, gente, se o meu lambda é igual a 1, quanto vai valer o meu y? Na segunda equação? Vai 0. Muito bem. Se o meu lambda é igual a 1, então y vale 0. Vou até escrever aqui, ó, y vale 0. Agora, se o y vale 0, eu já usei a primeira equação, achei meu lambda, já usei a segunda equação, achei meu y, e o x? Vamos usar a terceira equação. Se o meu y é 0, quanto vai valer o x nesse caso? Mais ou menos 1. Tá? Então, olha só, nesse caso aqui, se o lambda é igual a 1, então o y é 0 e o meu x vai ser igual a mais ou menos 1. Ó, daqui, eu achei quantos pontos... Diga, pode perguntar. Perfeito, ó. Tá, gostei. Ele perguntou, professor, e se o senhor fosse começar pela segunda equação, lambda não ia ser diferente? Ia. Se eu fosse começar pela segunda equação, quanto tem que ser o lambda aqui para a equação fazer sentido? 2. Tá, aqui, ó. Vou colocar aqui, essa vai ser uma segunda hipótese, né? Lambda igual a 2. Beleza, lambda igual a 2. Se o meu lambda é igual a 2, satisfaz a minha segunda equação. Mas esse lambda igual a 2 não satisfaz a primeira. Mas não tem problema. Porque para satisfazer a primeira, o lambda ou ele tinha que ser 1, ou quanto tem que ser o x aqui? Para satisfazer a primeira? 0. Se x for igual a 0 aqui, ó, satisfaz a primeira. Ó, vocês concordam comigo que esses dois aqui satisfazem a primeira e a segunda equação? Satisfaz. E o y, quanto ele vai ser? Se o x é 0, quanto vai ser o y? Mais ou menos 1. Tá aqui, ó. Então, se o lambda for igual a 1, nós encontramos aqui esses pontos críticos. E se o lambda for igual a 2, nós encontramos aqui esses pontos críticos. Gente, no total, tá? O lambda ele só serviu para nos ajudar a encontrar os pontos críticos. Então, quantos pontos críticos nós achamos? No total? Foram 4. Tudo bem, foram 4. Quais são os pontos? X igual a mais 1, y 0. X é menos 1, y é 0. Aqui, x é 0, y é mais 1. X é 0, y é menos 1. Então, foram 4 pontos críticos. Vou colocar aqui. Aqui do lado. Então, quem foram os pontos? Os pontos foram 1 e 0, menos 1 e 0, 0 e 1, e 0 e menos 1. Então, olha só. Já resolvi meu sistema. Já achei esses 4 pontos críticos. Qual é o segundo passo? Eu vou jogar esses pontos na minha função. Tá? Então, vou jogar esses 4 pontos na minha função. Bora ver o que vai acontecer. Isso já vai ser minha conclusão. Ora, a minha função, quando eu jogo o ponto 1 e 0, é a mesma coisa que eu jogar o ponto menos 1 e 0. Nesse caso, tá, gente? Porque olha como é a minha função. É isso daqui. Então, se eu jogar o ponto 1 e 0, vai dar quanto essa função aqui? Se eu jogar o ponto 1 e 0, vai dar 1. Se eu jogar menos 1 e 0, também vai dar 1. Então, aqui está dando 1. Agora, se eu jogar o ponto 0 e menos 1, é a mesma coisa que jogar o ponto
0 e 1, que vai dar quanto naquela função? 2, né? Então, ó, achei 4 pontos, joguei na minha função esses 4 pontos, me deu esses valores aqui. Aí eu te pergunto, então, qual é o valor máximo dessa função? 2. Qual é o valor mínimo dessa função? 1. Quem são os pontos de máximo dessa função? Aí são 2 pontos de máximo, né? São esses dois aqui, 0 e menos 1 e 0 e 1. Quem são os pontos de mínimo? 1 e 0, menos 1 e 0. Tá? Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui do lado. Então, esse 1 aqui é o mínimo da minha função. E esse ponto aqui é o máximo da minha função. Para essa restrição. Tá? Então, vamos voltar aqui para o slide. Na verdade, gente, que essa função aqui é justamente essa daqui, ó. Se eu fosse pegar a função inteira, é claro que esses valores não seriam o máximo e o mínimo dela, né? Mas como eu restringi apenas aos pontos que estavam nessa circunferência aqui, então ficou só esses pontos aqui, ó. Aí agora sim, ela atingiu o mínimo, que é 1, e o máximo, que é 2. Agora, olha só essa outra questão. Determine os valores extremos da função no disco. Olha só, isso daí é interessante, porque vai vir uma diferença aí agora. Agora que a gente vai misturar as coisas aqui. Então, ó, olha só. Agora, você tem a mesma função de antes, que é a função x ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado. Só que agora, os meus pontos estão nesse disco. Tá, vamos fazer aqui. Olha só, nesse caso aqui, gente, a minha restrição não é só uma circunferência, é um disco. Então, nesse caso, isso daqui é um conjunto. Então, é como se eu pedisse para você, olha, otimize essa função aqui, mas para esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui, você saberia fazer o gráfico dele. Como é isso daqui? Faz aqui no plano. Isso aqui é uma circunferência de centro na origem, raio 1, só que é os pontos da circunferência e dentro dela. Tá aqui, ó. Então, o que ele está pedindo para você nessa questão aqui é: ache os extremos da função restrita a esse conjunto aqui. Eu te pergunto, esse conjunto aqui é um conjunto compacto? Sim ou não? É, ele é compacto. Então, ele vai assumir um valor máximo e mínimo? Vai. Como é que eu acho o valor máximo e mínimo dele? Primeiro passo, eu vou achar ponto crítico para a função. Ó, então, nota o seguinte. O primeiro exercício que a gente fez aqui, ó, o primeiro exercício, esse daqui, ele foi um de otimização, problema de otimização. Ou seja, eu tinha uma função e eu tinha uma restrição. Aí eu usei o multiplicador de Lagrange e achei a minha resposta. Agora, isso daqui, esse segundo exercício, por mais que seja a mesma função, mas ele é o máximo e o mínimo num compacto. É isso que ele é agora. Tá? Então, beleza. Como é que eu vou resolver ele? Primeiro passo, vou achar ponto crítico. Isso só no interior da minha função, né? Então, para achar ponto crítico, eu derivo a minha função em relação a x, vai dar 2x, derivo em relação a y, vai dar 4y, igual a 0. Ó, com isso eu acho um ponto crítico. Qual é o ponto crítico? É o ponto 0, 0. O ponto 0, 0, ele pertence ao interior do meu disco, bora chamar de D. O ponto 0, 0 está no interior do meu disco, sim ou não? Está. Olha, está. Então, dessa vez, o que eu vou fazer, então? Já que ele pertence ao interior, então eu vou pegar esse ponto e jogar na minha função. Então, vai ficar f de 0, 0 igual
a 0. Pronto. Gente, esse meu conjunto aqui, ele é um polígono? Não. Então, eu não vou dividir ele. Eu poderia até dividir em uma semicircunferência em cima e embaixo, que a gente fez da última vez. Poderia fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Então, na hora que eu for usar aqui, ó, o segundo passo. Qual é o segundo passo? É na fronteira. Vou colocar assim, só escrever aqui, fronteira. Mas é máximos e mínimos na fronteira. Quem é a fronteira desse conjunto aqui? A fronteira do meu conjunto é a circunferência. Ou seja, são os pontos x e y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou otimizar essa função, vou achar máximos e mínimos para ela na fronteira. Mas quem é a fronteira? É a circunferência. Mas eu já não fiz isso no exercício anterior? Aqui, ó. Eu achei os máximos e mínimos dela na circunferência. Então, a resposta vai ser a mesma. Então, esses valores que eu achei aqui, ó, esses valores que eu achei aqui, eu vou repetir aqui, porque eu já fiz isso. Então, note que agora, se você tem uma função lá, que você quer minimizar ou maximizar, e o seu conjunto é um conjunto lá, que não é um polígono, mas, por exemplo, é uma circunferência, na hora que você for analisar a fronteira dela, que é a circunferência, você pode usar Lagrange, nesse caso, para achar máximos e mínimos na fronteira. Então, na fronteira, quem são os máximos e mínimos? São esses valores aqui, ó, 1 e 2. Tá? Eu vou só repetir eles aqui, porque eu já achei. São esses aqui. Esse f de 1, 0, f de menos 1 e 0, que dá 1. E aqui, f de 0, 1, igual a f de 0 menos 1, que é igual a 2. Aí agora a última parte, eu vou comparar. Então eu vou comparar todos os valores que eu achei. Eu achei esse valor e achei esses valores. Eu te pergunto, quem é o valor máximo nesse caso? O valor máximo aqui é quanto? O valor máximo? É 2. Então, 2 ainda é o valor máximo. Agora, o valor mínimo ainda é 1? Não. Quem é o valor mínimo? É 0. Tá? Então, ó, agora teve uma diferença, né? Porque, apesar do valor máximo ser na fronteira, mas o valor mínimo não é na fronteira. Então, esse daqui é o nosso mínimo. E esse daqui é o nosso máximo. Pronto. Todo mundo entendeu? Então, resolvendo essa questão. Eu vou mostrar ela também no GeoGebra para vocês. Então, vamos lá. GeoGebra. Deixa eu pegar aqui. Já trouxe ela pronta também. Ó, tá aqui. Essa é a nossa função. Por enquanto, eu estou considerando ela em todo o domínio dela. Só que no primeiro exercício, eu escolhi só para esses pontos bem aqui. Opa, esse ponto bem aqui, ó. No primeiro exercício, eu não queria para todo o domínio. Eu queria apenas para os pontos que estavam na minha circunferência. Nesse caso, a minha função ela ficou assim. Aí, olhando só para essa curva, você percebe o quê? Você percebe que ela atinge um mínimo e um máximo. O mínimo dela era 1 e o máximo dela é 2. No segundo exercício, eu considerei não apenas a circunferência, considerei também o disco, essa parte aqui de dentro. Nesse caso, como ficou meu gráfico? Meu gráfico ficou assim. Então, no segundo exercício, perceba que o valor máximo continuou sendo 2. Mas o valor mínimo já não é mais 1. O valor mínimo é 0. Então, foi isso que aconteceu aqui. Ó. O valor máximo continua sendo 2, só que o valor mínimo agora é 0. Deu para entender, gente, a diferença do primeiro para o segundo exercício? O primeiro era uma circunferência e o segundo era o disco. E aí você tem essas diferenças entre um e outro. Tá. Então, olha só. Vamos continuar? Porque agora a gente vai resolver mais alguns problemas de otimização. E, na verdade, aqui eu vou repetir alguns problemas que a gente já fez em outras aulas. Só que agora eu vou resolver usando Lagrange. E aí você vai perceber que vai ser uma coisa mais fácil do que como a gente fazia anteriormente. Pegando uma função, transformando
definindo z como uma função de x e y. Não, agora vai ser mais fácil. Diga, Paulo, tem uma pergunta? Ah, sim, entendi. Ó, pode perguntar para o professor? Nesse caso aqui, internamente, eu não conseguiria usar o Lagrange, né? Já que eu usei ele na fronteira, não internamente. Realmente, Paulo, porque assim, aqui o Lagrange nós vamos usar quando você tiver uma restrição, só que essa restrição tem que ser uma igualdade, não uma desigualdade. Então, nesse caso aqui, ó, você tem uma desigualdade. Então, a priori, você não vai aplicar o Lagrange. O que você vai fazer é definir isso aqui como se fosse um conjunto e fazer aquilo que a gente já sabia para um conjunto, já que ele é compacto. Só que quando você chega na fronteira do conjunto, isso aqui vira uma igualdade. Aí, se você quiser, você pode usar Lagrange na fronteira. Sim, isso tem a ver com a definição, já que para o Lagrange eu preciso da igualdade justamente para definir uma curva de nível, para poder achar esse ponto onde as curvas de nível se tocam, é isso mesmo. Então eu preciso sim, ter uma igualdade ali. Mas pelo menos eu consigo usar na fronteira, né? Já é alguma coisa. Então, gente, vamos lá, ainda tem acho que 2 exercícios para a gente fazer, né? Não é muito, acho que a gente consegue resolver até antes do tempo. Então vamos lá, encontre 3 números positivos cuja soma seja S. S agora é um número fixo aí. E de modo que o produto seja o maior possível. Então vamos resolver agora essa mesma questão por Lagrange. Da última vez que a gente viu essa questão, a gente falou que o produto tinha que ser 24, né? Agora eu coloquei um valor qualquer. Então, tá, bora aqui para o quadro logo. Então, ó, ele quer que a gente ache aqui a soma de 3 números. A soma de 3 números é igual a S. S é uma constante, tá, gente? Não é uma função, é uma constante. Então, poderia ser 30, 40, 50, 60, enfim, é S. Só que ele quer que a gente ache esses números de modo que o produto seja o maior possível. Então, a função que a gente quer otimizar é a função produto, que é a função dada por x vezes y vezes z. Ok. Como é que a gente estava resolvendo uma questão dessa anteriormente? A gente pegava essa restrição, isolava o z, vocês estão lembrando? Isolava o z e jogava nessa função aqui. Aí a minha função P, ela ficava uma função de apenas 2 variáveis, x e y. Aí o que eu fazia? Calculava ponto crítico, esse ano, tudo mais, teste da segunda derivada, era assim que a gente fazia. Só que agora eu não vou fazer assim. Eu vou aplicar os multiplicadores de Lagrange. Gente, os multiplicadores de Lagrange servem tanto uma função de 2 variáveis, quanto de 3 variáveis. Serve, porque nesse caso não é curva de nível, é superfície de nível, mas a ideia é a mesma, tá? Os vetores de gradiente são paralelos. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar esse lado aqui, x mais y mais z, de uma função. Chamar de função f. Então, aqui f depende de x, y e z. Aí, eu já sei, pelos multiplicadores, que para um ponto ser máximo ou mínimo, é porque o gradiente, tanto da minha função p quanto da função f, eles são paralelos. Então, eu já sei que o gradiente da minha função p é igual a lambda vezes o gradiente da minha função f. Quem é o gradiente da minha função p? Vai ser a derivada de p em relação a x, a derivada de p em relação a y, a derivada de p em relação a z. Aqui vai ficar lambda vezes a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y,
derivada de f em relação a z. Aí vamos lá, gente. Que é a derivada dessa função em relação a x? Vai ficar quanto? Y vezes z. Então vai ficar y vezes z. A derivada disso aqui em relação a y vai ficar xz. E a derivada em relação a z vai ficar xy. Igual a lambda vezes. Agora, para essa função aqui, qual é a derivada em relação a x? 1. Isso mesmo. Em relação a y? 1 também. Em relação a z? 1 também. Então aqui vai ficar 1, 1, 1. Pronto. Agora, perceba que eu vou conseguir montar um sistema com isso daqui. Como é que vai ficar o meu sistema? YZ igual a lambda vezes 1, que é lambda. Depois, xz igual a lambda vezes 1. E xy igual a lambda vezes 1. Claro, além disso, eu também tenho essa equação aqui para acabar aqui meu sistema, acabar de formar meu sistema. X mais y mais z igual a s. Então, eu tenho 4 equações e 4 incógnitas, porque tem o lambda, mas eu não sou obrigado a calcular o lambda, eu só quero saber de x, y e z. Como é que eu vou resolver esse sistema? Gente, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou combinar essas duas equações aqui, ó. YZ igual a lambda, e aqui xz também igual a lambda. Então, eu posso afirmar que xz é igual a YZ. Não é verdade? Posso, né? Aí, eu posso simplificar o z, porque não esqueça que os números são positivos, então eles não são zero. Tá? Posso simplificar o z. E aí, o que eu vou obter, então? Eu vou obter que x é igual a y. Pronto. Já achei aqui alguma coisa, né? Agora eu vou combinar esses dois aqui, ó. Vou combinar esse com esse. Aí, ó, aqui tem o lambda, então aqui vai ficar xy igual a xz. Mas a mesma coisa, eu posso simplificar o x. E aí o que eu vou achar aqui? Que y é igual a z. Ou seja, pelo menos eu já sei que x tem que ser igual a y, y tem que ser igual a z. Então, eles têm que ser tudo iguais. Tem que ser a mesma coisa. Tá, mas e agora? O que está faltando? Eu vou substituir esses valores aqui nessa equação. Ora, o y tem que ser igual a x, o z tem que ser igual a x. Todo mundo tem que ser igual aqui. Então, eu posso colocar tudo igual a y. Fica y mais y igual a s. Isso aqui vai me dar 3y igual a s. Isso aqui vai me dar y igual a s sobre 3. Lembrando que isso aqui é igual a x, que é igual a z. Então, quais são os números que vão me dar o maior produto possível? Vai ser 1/3 do valor da soma. E esses números têm que ser iguais. Então, quem é meu ponto crítico? Aqui meu ponto de máximo. Meu ponto de máximo é s sobre 3, s sobre 3 e s sobre 3. Ou seja, se alguém chegar com você hoje e falar assim, olha, me dá 3 números que somados dão 30 e o produto seja o maior possível. Quem são esses números? A soma tem que ser 30 e o produto tem que ser o maior possível. Quem são esses números? 10, 10, 10. Acabou. 10, 10, 10. E se a soma tiver que ser 60? Quais são esses números? 20, 20, 20. Pronto, acabou, gente. Então, ó, pronto, resolveu a vida de vocês. A hora que alguém perguntar isso para vocês, hoje alguém perguntar, olha, me dá 3 números somados aí que dá tal valor, o produto seja o maior possível. Você já vai saber responder. Então, pronto, vai resolver muita coisa na sua vida, saber essa informação. Tá? Então, a gente resolveu aí muito... Ah, outra, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas para resolver essa questão aqui, lá na semana passada, se eu não me engano, nós enchemos o quê? 3 quadros. Não foi? Acho que foi 3 quadros. Aqui não, em um quadro a gente acabou. A resposta foi isso daqui. Tá? Isso aqui já é a resposta final. Está aqui, resposta. Até escrever aqui, ó, resposta.
Pronto, acabou. Está aqui. Vamos para o último exercício de hoje. E aí vamos encerrar a aula com esse exercício, que é o mesmo também da aula retrasada, né? Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. De novo, a gente já até fez, né? Só que agora eu vou resolver usando Lagrange. Tá, a gente já pode ir para o quadro também. Ele quer que o volume seja o maior possível. Como é que você calcula o volume de uma caixa? Você multiplica x vezes y vezes z. Vou colocar aqui no cantinho a nossa caixa. Ele fala que é uma caixa retangular. Então, bora dizer que as medidas são y, x e z. Então, para você calcular esse volume aqui, você multiplica x vezes y vezes z, só que tem uma restrição. A caixa tem que ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Isso é a área dela, a área total dela. Aí nós já vemos como é que você calcula a área total. Bom, você tem a parede do lado direito aqui e a parede do lado esquerdo, que é xz, o lado xz. Então, vai ficar 2xz. Você tem a parede da frente e de trás, que é YZ, então vai ficar 2YZ. E você teria a parte de baixo e a parte de cima, só que não tem porque é uma caixa sem tampa, então é só uma vez XY. Isso aqui tem que dar 12. Aliás, gente, detalhe, tá? Uma coisa que eu não comentei, mas acho que era bom comentar, é que no caso do Lagrange aqui, se ele só me deu um ponto crítico, como é que eu vou saber se esse ponto é o máximo ou é o mínimo? Aí uma coisa que você pode fazer bem simples é, pega o seu ponto aqui que você achou como resposta. Aí você joga na sua função. No caso lá que eu falei para vocês, se a soma fosse 30, ia ser 10, 10, 10. Aí multiplica 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 1000. Aí para você saber se esse ponto que você achou é o máximo ou o mínimo, claro, pela questão é máximo, né? Porque o contexto, a aplicação e tudo mais. Mas digamos que a gente não soubesse. É só você pegar outro ponto. Pega o ponto 1, 1 e 1, por exemplo. Joga na sua função. Vai dar um valor maior ou menor do que 1000? Menor. Ah, então é porque esse daqui que eu achei é o ponto de máximo. Tudo bem? Então você pode fazer isso. Tá, agora aqui. Ó, de novo, lembra que isso aqui deu muito trabalho para a gente naquele dia lá, porque eu tive que isolar aqui o meu z, deu uma função aqui racional, assim, deu trabalho. Foi bonito, mas deu trabalho. Então agora eu quero resolver mais rápido. Então eu vou usar Lagrange. Então eu vou chamar todo esse pessoal aqui de uma função, vou chamar de g. Então g depende de x, y e z. Aí o que eu vou fazer? Vou calcular o gradiente da minha função volume tem que ser igual a um lambda vezes o gradiente da minha função g. Então vamos lá, gente. Vou derivar o meu volume em relação a x. Derivando em relação a x vai ficar yz. Derivando em relação a y vai ficar xz. E por fim xy. Igual a lambda vezes, vamos lá. Vamos derivar agora isso aqui em relação a x. Aqui vai ficar 2z, mais, aqui vai zerar, derivando em relação a x. Aqui vai ficar só y. Agora vamos derivar isso aqui em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2z. E aqui vai ficar só x. Por fim, derivando isso aqui em relação a z, aqui vai ficar 2x. Mais, aqui vai ficar 2y. E aqui vai zerar. Pronto. Com isso aqui eu consigo montar um sistema para mim. Como é que vai ficar meu sistema? Vai ficar yz igual a lambda vezes, aqui ó, 2z mais y. Pronto. Agora aqui, xz igual a lambda vezes, agora esse aqui,
2e mais x. E por último, xy igual a lambda vezes esse daqui, 2x mais 2y. E, para completar meu sistema, eu coloco a minha última equação aqui, que é 2xe mais 2yz mais xy igual a 12. Pessoal, todo mundo entendeu como é que eu cheguei nesse sistema aqui, usando Lagrange? Ok. Então, agora eu vou resolver meu sistema. Aí, olha, eu vou combinar essas duas equações aqui. Se eu isolar o meu lambda, tanto aqui quanto aqui, eu consigo combinar tranquilamente. Que vai ficar assim, ó. Isolando o lambda aqui, vai ficar y vezes z sobre 2e mais y. Deixa eu fazer embaixo, né? Vou fazer aqui embaixo. Então, ó, se eu isolar o lambda aqui no primeiro, vai ficar y vezes z dividido por 2e mais y igual. E se eu isolar o lambda aqui no segundo, vai ficar x vezes z sobre 2e mais x. Aí o que eu vou fazer? Bom, primeiro que eu já posso simplificar aqui, ó, esse z com esse z, já que ele aparece aqui em cima. E agora eu vou multiplicar cruzado aqui. Aqui vai ficar 2e vezes y, 2yz, mais x vezes y. Igual, aqui vai ficar 2e vezes x, mais y vezes x. Aí o que dá para fazer aqui? Posso simplificar esses dois. Aí vai ficar só 2yz igual a 2xz. Aí, de novo, posso simplificar o 2, posso simplificar o z. Então, o que eu vou obter aqui? Que o x igual a y. Pronto. Tá, agora bora... Já achei aqui alguma coisa, né? Agora eu vou combinar essas duas aqui, ó. Vou combinar esses daqui. Vou chamar isso aqui de 2. Aí, vou fazer aqui do lado. Vou chamar aqui de 2. Aí, vou fazer a mesma coisa. Eu poderia logo colocar aqui que x é igual a y, mas vamos dizer que a gente começou por aqui. Então, eu vou isolar o lambda logo. Aí, não, vai ficar x sobre z dividido por 2e mais x igual aqui xy dividido por 2x mais 2y. Aí aqui eu posso simplificar logo o x. Vou multiplicar cruzado. Esse pessoal aqui vai ficar 2xz mais 2yz igual 2yz mais xy. Posso simplificar este que aparece aqui com esse daqui. Vai sobrar só 2xz igual a xy. Simplifico. E eu vou obter, então, que y é igual a 2 vezes z. Tá? Então, ó, o x ele é igual a y. E o y é o dobro do z. Agora, quais são os valores, né? Vou usar essa minha última equação aqui. Aí eu vou colocar. Onde tiver 2z, eu vou colocar y. Onde tiver x, eu vou colocar y também. E aí já estamos chegando perto do final. Essa deu um pouco mais de trabalho, mas ainda assim, ó, vai ficar só 2 quadros. 1 quadro e meio, praticamente. Então tá bem melhor do que antes, né? Que era 3 quadros, ainda faltou quadro aqui para a gente fazer. A gente nem chegou a calcular esse ano, se não me engano, nesse caso aí. Tá, agora eu vou usar aqui a minha última, ó. Então, aqui eu tenho 2xz. No lugar do x eu vou colocar y. No lugar do 2z eu vou colocar y também. Então vai ficar y vezes y mais... Aí, ó, no lugar do 2z eu coloco y. Então vai ficar
y vezes y, mais, e aqui, x vezes y, só que x é igual a y. Então, vai ficar y vezes y, igual a 12. Isso aqui vai ficar 3y ao quadrado igual a 12, y ao quadrado igual a 4, y igual, seria mais ou menos 2, mas como são medidas de uma caixa, é só positivo, então y é igual a 2. Bom, se o y é igual a 2, é porque o x também é igual a 2. E o z é quanto, gente? Z é 1, né? Porque o y é o dobro de z. Tá, então quem é o meu volume máximo? Volume máximo é 2 vezes 2 vezes 1, que é 4. 4 metros cúbicos. Acabou. Muito mais rápido, ou não? Muito mais rápido, né? Então pronto. Então agora na prova de vocês, se cair uma questão dessa, você pode tanto usar Lagrange, quanto lá como a gente já estava fazendo antes, né? Ponto crítico, esse ano, teste de derivada, tanto faz. Então vocês podem escolher. Bom, então com isso encerramos aqui nossa aula de hoje. Boa prova para vocês na sexta-feira e semana que vem começaremos integrais. Então é isso, obrigado pela presença, até mais.